Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. A pastora Luíde já nos apresentou. E eu louvo a Deus, amados, nessa tarde, poder estarmos aqui e ministrarmos a santa palavra do Senhor. Falar um pouquinho desse Deus tão maravilhoso que tem estado conosco todos os dias, né? E como a nossa pastora já passou o nosso tema, estamos na sexta campanha, né? Da palavra do Senhor, de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, eu vou ler do versículo 11 em diante, diz assim, e assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor Deus, Jesus querido, mais uma vez na tua presença, Pai, nós estamos. Queremos, ó Pai, ouvir a tua voz nessa tarde. Pai de amor, a tua palavra, a falar comigo, a falar com a vida de cada um dos teus servos, ó Deus, que nessa tarde, ó Pai, se separaram. O Senhor conhece a vida de cada um deles e aonde eles estão. E nessa tarde, ó Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa falar com cada um de nós, trazendo, ó Pai, do alto céu a tua palavra, a revelação da tua palavra, Senhor, trazendo-nos, ó Pai, o entendimento, ó Pai, que nós possamos compreender aquilo que é o teu querer. Pai de amor, eu apresento, Senhor, a minha vida e apresento a vida de cada um dos teus servos nesta tarde. Que o Senhor nos visite de uma forma maravilhosa. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha ser derramado sobre as nossas vidas. Venha nos encher, Senhor. Venha, Senhor, receber, se agradar das nossas vidas. Porque nessa tarde separamos esse tempo, esse momento para te louvar, para aprender da tua palavra e passarmos daqui, Senhor, cheios do teu Espírito. E é isso que eu te peço e desde já, Senhor, te agradeço. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. Eu estava meditando, amados, que nessa sexta semana, né, a pastora Luíde me passou esse tema para falar sobre os pecados, né, e os pecados perdoados. Eu acho tão interessante que quando ela falou para mim, ela falou assim, pastora Socorro, você vai falar sobre o pecado. Nós já falamos sobre isso, sobre aquilo outro, e você vai falar sobre isso. E eu ali na minha casa, irmãos, eu estava em oração ao Senhor e pedi ao Senhor que me trouxesse uma palavra. E nós sabemos que o Novo Testamento, ele é recheado, né, de passagens da qual o Senhor trouxe perdão e vidas que foram curadas, e vidas que foram libertas, e pessoas que foram alcançadas pelo perdão de Deus e foram redimidos dos seus pecados. Mas o Senhor falou muito forte, igreja, comigo, no livro de Isaías, capítulo 59, e eu achei muito interessante agora, que o Senhor vem nos trazendo a condição do seu povo, do povo de Judá, ali através da vida de Isaías. Isaías começa a relatar a situação que aquele povo se encontrava, a situação destruída de desobediência ao Senhor. Mas no versículo 1 do capítulo 59 de Isaías, diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar,
e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós para que não ouça. Isaías, irmãos, ele começa a trazer esta palavra e ele vai dizendo que eis que a mão do Senhor não está encolhida. Porque, amados, eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. A palavra nos diz que ele é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser eternamente. O nosso Deus, irmãos, ele continua a salvar. O nosso Deus continua a libertar. O nosso Deus continua a perdoar os nossos pecados. O nosso Deus, ele é o mesmo. O Deus que agiu na vida do povo dele, quando tirou o seu povo ali do Egito, ouviu o seu clamor. A palavra do Senhor vai nos dizendo que Deus ouviu o clamor do povo dele e desceu para livrar o seu povo. O nosso Deus, ele continua sendo esse. A palavra do Senhor vai nos dizendo aqui, Isaías vai nos dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nós estamos hoje, irmãos, vivendo um tempo que muitos dizem, mas salvação hoje não tem mais. Mas hoje, para que as vidas sejam salvas, quanta dificuldade há, e é mentira, não é verdade. Irmãos, é verdade, hoje poucas almas. Hoje nós precisamos, irmãos, fazer um trabalho, ou então, irmãos, estar num propósito voltado para Deus, para termos a salvação, para ver talvez uma alma, 2 almas serem salvas, para ver 3 ou 4 almas serem salvas. Mas por que isso está acontecendo? É culpa de Deus? Não. A palavra do Senhor aqui nos diz através do livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, que o Senhor, ele continua o mesmo. A palavra do Senhor vai dizendo que a mão dele não está encolhida. O Senhor não retirou a sua mão, o Senhor não deixou de agir. O Senhor não deixou de operar sobre a face dessa terra. Não é porque hoje nós estamos vendo tão grandes coisas, boas e ruins acontecendo, que nós podemos dizer, será que Deus não está fazendo? Deus continua fazendo, igreja. A mão do Senhor não escolheu, o Senhor não retirou a sua mão para que não possa salvar. O Deus que salvou no passado multidões, ele é o Deus de hoje. É o Deus que quer continuar salvando hoje. É o Deus que vai continuar a sua obra amanhã. Mas a palavra do Senhor vai nos dizendo que nem a mão dele está encolhida e que nem o seu ouvido está gravado para que não possa ouvir. Amados, a palavra do Senhor diz e nos confirma que assim como ele ouviu o povo dele, que suplicava ao Senhor, ali diante daqueles fardos pesados, trabalhando ali no Egito, e eles clamaram, a Bíblia é bem clara, diz que Deus, ele ouviu. Hoje o Senhor também, o ouvido do Senhor não está gravado. O Senhor, ele está atento às orações. O Senhor está atento àquilo que falamos. O Senhor está atento àquilo que fazemos. Mas no versículo 2, irmãos, vai nos dizendo, né? O versículo 1 diz que Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele conte que a mão dele não está encolhida para salvar. O nosso Deus é Deus que salva. E que o ouvido dele também não está gravado. O Senhor continua ouvindo. Mas no versículo 2, irmãos, olha o que a palavra do Senhor, olha o que Isaías nos traz. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. E eu fiquei impactado quando o Senhor falou isso comigo. Eu falei, Senhor, Deus, ele continua sendo o mesmo, mas aqui a palavra nos diz que as vossas iniquidades, Isaías dizendo, olha, as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós.
Que tremendo. Irmãos, que é isso? Às vezes a gente pensa que o Senhor já não nos ouve, que o Senhor mudou, que hoje não é mais como era a glória que era antigamente. E nós estamos enganados, o Senhor, Ele é o mesmo. O que mudou foi o povo, pastora Aloíde. Assim como o povo no passado, irmãos, o povo se entregou aos seus pecados, o povo se entregou às suas iniquidades. O povo foi deixando-se levar pelos seus próprios desejos, e o desejo do homem é desejo mau. O nosso desejo da nossa carne, irmão, é desejo mau. A palavra do Senhor, ela nos diz que a carne, ela milita contra o espírito. A carne, ela luta contra tudo aquilo que é de Deus, contra tudo aquilo que é a vontade de Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele continua sendo o mesmo Deus. O Senhor continua no mesmo propósito desde o início da criação. O que hoje está acontecendo nos dias de hoje, amado. Para chegarmos até o tema qual a nossa pastora nos deu. Que esse tema, ele é tremendo. Porque é algo, irmãos, muito dos dias de hoje. Todo crente que está na oração, na consagração, o Senhor está trazendo essa palavra. Dizendo, falando ao seu povo aquilo que Ele quer, a necessidade que tem do seu povo. Voltar para Ele de algumas formas, de formas especiais, com humilhação, né? Voltar para Ele com oração, voltar para Ele indo atrás de Deus, buscando a Ele, se chegando a Ele. A palavra do Senhor diz, chegai-vos a mim, está lá em Tiago, chegai-vos a mim e eu me chegarei para vós, né? O primeiro passo sempre tem que ser do homem de ir ao Senhor, de estar buscando ao Senhor. Então, irmãos, esta palavra é uma palavra atual, é para os dias de hoje, é para o momento em qual nós estamos vivendo. A igreja do Senhor está vivendo nesses últimos dias. E o Senhor, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua fazendo as suas mesmas obras. O desejo de Deus é o mesmo. Mas o Senhor vai falando aqui através dessa palavra que as nossas iniquidades, que os nossos pecados faz divisão, irmãos. O pecado impede Deus de agir na vida do homem. O pecado impede Deus de operar na vida do homem. E diz aqui que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os seus pecados encobrem o seu rosto de vós. Sabe o que é isso? Os nossos pecados, ele cria vamos dizer, uma cobertura. É como se colocasse aqui um tecido escuro, porque o pecado é escuro. O pecado é sujo, o pecado é podre. O pecado é praga. O pecado, irmãos, ele adoece. E a palavra do Senhor nos diz que os nossos pecados, ele encobre o rosto de Deus de nós. Né? Nós queremos ver a glória do Senhor. Nós queremos ver o agir, nós queremos ver o poder. Mas nós não vamos ver se nós tivermos uma vida que não está em conformidade à vontade do Senhor. Se nós tivermos uma vida em pecado, em iniquidade, a palavra do Senhor vai nos dizendo que os vossos pecados, as iniquidades faz divisão entre nós e Deus, e o pecado encobre o rosto de vós, para que não vos ouçam. Quantas pessoas oram, pastora? A gente vê assim, às vezes, porque se é uma coisa que Deus faz é responder, amados, a oração do crente. Além dele responder, ele ainda nos lembra que nós oramos e que é ele que está respondendo. Ele nos faz lembrar. Mas, irmãos, o pecado, ele encobre o rosto de Deus. Ele nos encobre de Deus, né? Encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Muitas vezes oramos e a nossa oração não é respondida. Porque não estamos
vivendo em conformidade à vontade do Senhor. Porque muitas vezes levamos uma vida de pecado, uma vida errada, mas e pensamos assim, Senhor, mas crente faz uma coisa dessa, né? Não era para fazer, não era para fazer. O Senhor não nos chamou para viver no pecado, o Senhor nos chamou, né? No pecado nós fomos concebidos, mas o pecado não domina mais sobre as nossas vidas, né? Quando pecamos, podemos pedir perdão ao Senhor e Ele automaticamente nos perdoa e nós vivemos livres do pecado. Mas quando nós deixamos o pecado dominar, o Senhor não ouve as nossas orações, né? O pecado, ele encobre o rosto de Deus de nós. E não tem como ouvir. E aqui, irmão, do versículo 3 em diante, o Senhor vai falando dos pecados, pastora Loide, daquele povo. E que pecados terríveis o povo de Judá cometeu, né? E o Senhor relata do capítulo 3 até o versículo 8. Você vai meditar, irmãos, ele diz assim, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia a perversidade. Olha, ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, e apartando-os sai deles uma víbora. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramarem o sangue inocente. E os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento não há nas suas entranhas, né? Estradas. E eu estava meditando, irmãos, que eu fico meditando de Isaías naquela época, relatando a situação do povo de Judá. Isaías naquela época, pelo Espírito, tomado pelo Espírito de Deus, trazendo aos olhos daquele povo a condição em que eles estavam, a situação em que eles se encontravam, o pecado a qual eles viviam. Porque se é uma coisa, irmãos, que nós não conseguimos esconder do Senhor, é os nossos pecados. Se é uma coisa que nós não conseguimos, irmãos, varrer para debaixo do tapete é os nossos pecados. O Senhor, Ele sabia a condição que estava o seu povo. O Senhor sabia a condição em que Judá se encontrava. E eu quero te dizer, amados, que não é diferente no dia de hoje. Hoje nós estamos aqui querendo clamar ao Senhor, queremos ser ouvidos pelo Senhor. Hoje o Senhor, Ele nos traz esta campanha e nós queremos chegar no fim dela e com vitória. Eu creio que você quer a vitória. A pastora colocou esta campanha e ela almeja receber a sua bênção. E eu quero te dizer, amados, que o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar e essa é a vontade de Deus. Eu não sei qual é o teu propósito. O propósito da pastora Loide é pela nossa nação, é pela uma mudança espiritual na face dessa terra, é pelo um avivamento da sua igreja, é pela nossa nação que o Senhor mude essa nação pecaminosa a qual nós estamos vivendo. Mas eu sei, irmãos, que o Senhor, Ele conhece como está esta terra, assim como Ele conhecia a vida do seu povo, o povo de Judá naquela época, e falando pela boca de Isaías, cheio do Espírito do Senhor, ele começa a relatar todos os pecados em que aquele povo estava. E eu fico meditando que não é tão diferente de hoje. Não é não, irmãos. Hoje, muitos querem viver uma vida de mentira. Mentem não só para Deus. Mentem em toda circunstância. De uma forma assim tão fácil. A mentira não deveria ser nem proclamada pela nossa boca. A palavra do Senhor
vai nos dizendo aqui do capítulo 3 até o versículo 8, relatando toda a multidão de pecado a qual aquele povo estava, né? E ele diz aqui, olha, ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que se compareça em juízo pela verdade, e confiam na vaidade. E eu estava meditando que se nós formos olhar lá para a carta, né, da igreja de Laodiceia, quando ali vai nos dizendo, dizendo assim, olha, o Senhor também trazendo a revelação daquela palavra para João, e João diz, olha, vocês dizem, rico sou e estou enriquecido, e de nada eu tenho falta, né? Rico eu sou e estou enriquecido, e de nada eu tenho falta. Quantas vezes, irmãos, nós hoje achamos que já está suficiente, que não precisamos mais dobrar o nosso joelho, que não precisamos atentar mais para a vontade de Deus. Queremos Deus, vivemos Deus, temos a carteira de crente, mas não queremos, irmãos, entregar nossas vidas e deixar Deus fazer das nossas vidas aquilo que Ele quer. Se submeter à sua vontade, andar não segundo o nosso querer, mas segundo o querer dEle. Dizemos, servimos ao Senhor, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Não recebo mais a revelação da palavra. Não creio mais nessas revelações. Talvez não é a revelação que eu queria, não é a que eu esperava. E eu quero te dizer, irmãos, que não é diferente. Assim como o povo estava, naquela época, confiando na vaidade daquilo que eles tinham, do poder que eles tinham, né? Sabemos aqui que o povo de Deus era um povo, irmãos, que sempre precisou de Deus e sempre voltava a clamar ao Senhor. E assim, irmãos, hoje nós podemos olhar, vivemos uma vida de vaidade, todos os sentidos, né? Quase em todos os sentidos. E Isaías aqui, ele vai dizendo, ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras. Então, se você continuar aqui, eu acho essa parte dos pecados tão tremenda, porque o Senhor falou pela boca de Isaías e relatou cada uma da situação em que o seu povo vivia. Eu quero dizer que hoje também, o Senhor, Ele conhece a situação em que a sua igreja está, em que o seu povo está, aquilo que o seu povo precisa, né? E o Isaías vai relatando, né? E aqui no versículo 8 diz assim, não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, as suas veredas tortuosas, né? Daqueles que andavam nos caminhos tortos e as fizeram para si mesmo. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Então, irmãos, o Senhor, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. E naquela época também, o Senhor vem trazendo a palavra, dizendo que continuava sendo o mesmo. Mas por causa do pecado daquele povo, né? Por causa das suas transgressões, do caminho errado que eles estavam vivendo. Eles estavam naquela situação. Eu acho interessante que aquela época era a época da lei, pastora Loide. E o Senhor, Ele diz aqui no 58, versículo 3, diz assim, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia. Porque para Deus, naquela época da lei, o sábado era algo sagrado, não era verdade? O sábado era algo santo, amados. E o Senhor, ele diz aqui ao seu povo antes, na palavra que fala sobre o jejum, ele vai dizendo, olha, se vocês desviarem o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, né? E se achares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra. O pecado que o Senhor aqui, logo mais aqui nós vamos ver, né? Porque Isaías, ele continua falando
aqui no versículo 12, versículo 13, né? O Senhor fala que aquilo que é sagrado para Deus tem que ser sagrado para mim, tem que ser sagrado para você. Aquilo que é sagrado, que vem da parte de Deus para nós, que é santo, nós precisamos continuar cultivando, nós precisamos continuar zelando. E o Senhor vai dizendo aqui no versículo 58, versículo 13, se desviarem o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Não só deles guardar o sábado, mas também deles se agradarem daquele dia, pastor Aloíde. Nós queremos que o Senhor ele volte para nós, nós queremos que o Senhor atente para nós. Nós queremos, irmãos, que o Senhor ele nos ouça, mas é necessário não só que nós guardemos as coisas sagradas do Senhor, mas que nós tenhamos prazer nela, pastor Aloíde. Não era o Senhor que ele diz assim, eu não quero somente que vocês guardem o sábado, mas eu quero que vocês tenham deleite nesse dia. Esse dia é sagrado, esse dia é santo, aleluia. E se chamares ao sábado deleitoso, deleitoso, né? Que dia gostoso, que dia maravilhoso, que dia santo, e santo dia do Senhor, digno de honra. E se o honrares, não seguindo os teus caminhos. Olha, que coisa linda, Deus, ele espera de mim, ele espera de você, né? Não só que nós guardamos o que é sagrado, mas que nós nos deleitamos naquilo que é sagrado, que nós tenhamos prazer. Quando o Senhor botou essa campanha é de Deus, pastor Aloíde. A pastora está fazendo uma coisa, irmãos, eu posso, está até gravado. A primeira palavra que eu trouxe depois do dia 16 ou dia 17, quando começou todo este mal a ser trazido sobre a nossa nação, não só sobre nós, né, mas sobre toda a humanidade. Eu fui orar e eu estava ali dormindo, eu não sabia se eu dormia ou se eu estava acordada. E eu falava, Senhor, amanhã eu quero uma palavra, eu quero trazer uma palavra, eu quero que o Senhor me dê uma palavra. Irmãos, eu estava dormindo, o Espírito Santo de Deus me deu esta palavra. Eu estava dormindo e o Senhor estava falando comigo, eu estava ouvindo o Espírito Santo de Deus falar comigo nesta palavra. E eu falei, essa palavra é uma palavra que precisa ser esmiuçada, é uma palavra que precisa ser trazido parte por parte. E Deus é tão maravilhoso que usou a nossa pastora e colocou isso no coração dela, e ela está trazendo parte por parte. Porque o Senhor, Ele quer que nós chegamos à vitória. O Senhor, Ele quer nos dar, irmão, a receita do perdão. O Senhor, Ele quer nos dar, irmãos, a receita de ser vitorioso. E uma das coisas que o Senhor quer que nós venhamos guardar, o que é sagrado. Uma das coisas que o Senhor quer que a gente também se deleite naquilo que é sagrado. Tenha prazer. O Senhor diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Não se detém no caminho do pecador, mas antes tem o prazer, se deleita na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Quero dizer isso porque se você não gosta da palavra, você não gosta de Deus. Se você não ama essa palavra, se você não sente prazer, se você não sente incomodada a conhecer mais essa palavra, você não vai ter nenhum conhecimento de Deus. E eu acho interessante que o Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir. Porque se viesse pelo falar, pelo ler, irmãos, muitos não saberiam ler, mas ouvir todos podem, praticamente. E eu fico meditando, o Senhor diz, se honrares, e se o honrares não seguindo os teus caminhos, e nem pretendendo fazer a tua própria vontade. Isaías 58, versículo 13. Só o versículo 13, irmão, diz tudo isso. Para fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Então, olha só. O Senhor, quando Ele vai dizer, Ele vai falando de um povo
Ninguém há que clame a justiça, ninguém há que compareça o juízo, né? Então, quer dizer, até o nosso falar, até aquilo que nós falamos, tem que ser palavras que estejam de acordo com a vontade do Senhor. Então, irmãos do Senhor, ele diz, olha, eu sou o mesmo, eu continuo o mesmo. Mas ele diz, olha, os vossos pecados, eles fazem divisão entre mim e vocês. As vossas transgressões, as vossas iniquidades fazem divisão e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós. E não é isso que nós queremos. Não queremos, né, viver uma vida de pecado. E eu acho lindo, pastora Aloide, depois os irmãos vão meditando nesse capítulo todo, pode ler todinho, que do versículo 9, pastora Aloide, em diante, o Senhor vai dizendo assim pela boca de Isaías, olha, por isso, Isaías diz assim, olha, por isso o juízo está longe de nós, por causa dos pecados, por causa da iniquidade do povo, por causa do povo não sentir mais o prazer no Senhor, e se deixar levar pelas suas vontades, ele diz, olha, o juízo está longe de nós, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cego. Olha como Deus sabe. Os pecados, irmãos, ele causa tão divisão que ele deixa o homem andar perdido. O homem, ele anda perdido. Isaías diz, olha, o juízo está longe de nós. A justiça de Deus está longe de nós. Se nós estivermos numa vida de pecado, o prazer de Deus é de perdoar os nossos pecados, sim. E nós precisamos reconhecer o estado em que nós estamos. Porque Deus não vai nos perdoar se nós não tivermos consciência da forma que estamos vivendo. Eu fico olhando, amados, ali para Natan. O profeta Natan, quando foi até Davi, o Senhor agora me trouxe a memória. Antes de o Senhor, ele trazer castigo sobre Davi e o seu filho morrer, ele trouxe consciência a Davi do pecado que ele tinha cometido, né? Mandou Natan ir lá e contar uma historinha para Davi. Falou, olha, tinha um homem que tinha assim uma ovelhinha, tinha outro que tinha muito, e todos já conhecem essa palavra. E começa a contar, olha, o que tinha muito, pegou a única ovelhinha que o outro tinha. E aí Natan chega no ponto que Davi começa a se irar e falar, digno de morte é esse homem. Aí Natan vira para Davi e fala, Davi, esse homem é você. Esse homem é você, Davi. E aí ele mostra toda a situação em que Davi estava. O Senhor quer perdoar os nossos pecados, mas o Senhor quer que nós venhamos reconhecer a situação a qual estamos vivendo, a qual estamos andando. E Isaías aqui ele vem trazendo, olha, o juízo está longe de nós, a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas pelo resplendor. Mas andamos em escuridão, apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como mortos. Sabe o que é andar cego ao meio-dia quando a luz raia? Andar cego ao meio-dia, foi isso aqui que Isaías está falando. Como eles estavam se sentindo, né? Apalpamos a parede como cego. Você vê que o cego, ele anda segurando em alguma coisa. O cego, ele anda apalpando algum lugar para que ele tenha uma noção de onde ele está. Isaías, ele vem dizendo assim, que era assim em que eles estavam se sentindo. Eles se sentiam perdidos. E assim é como nós nos sentimos também, irmãos. Sem a direção de Deus, sem saber
o que vai ser feito, como vai ser feito. Quantas pessoas estão hoje se sentindo assim cegos, se sentindo, irmãos, precisando, sem ter noção do que está acontecendo, né? Como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas, e nos lugares escuros somos como os mortos. A realidade, irmãos, é que nós temos que entender que essa é a condição do homem sem Deus, essa é a condição do homem sem estar no propósito de Deus. Ele diz aqui, todos nós, ele se coloca no meio deles, né? Ele não fala ao povo, mas ele se coloca no meio daquele. Olha, todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece. Pela salvação e ela está longe de nós. Né? Isaías dizendo, por quê? Olha, irmãos, versículo 2. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Isaías, depois de nos dizer, né, porque as nossas transgressões e os nossos pecados se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, ele vai nos dizendo de algo assim que talvez aos nossos olhos não é tão grave, né? Mas assim como o Senhor repreendeu, usou Isaías para repreender o seu povo ali que guardasse o sábado. No versículo 13 ele vai dizer assim, o versículo 2 diz assim, conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar e o mentir contra o Senhor, né? E nós sabemos, e o retirarmos-nos do nosso Deus, e o falar de opressão e rebelião, e o conceber e expectorar do coração palavras de falsidade. Trazer do coração palavras que não são verdadeiras. Olha, ele vai dizer o prevaricar, né? E o prevaricar, irmãos, é faltar ao cumprimento do dever, né? É faltar ao cumprimento do dever. É cometer um abuso. É provocar injustiça, é causar prejuízo para uma outra pessoa, para o estado de uma outra pessoa. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, às vezes nós pensamos assim, eu não estou fazendo, eu não estou cometendo, a minha vida está correta, né? Muitas vezes nós pensamos assim, Deus não está nos ouvindo. Não, Deus está nos ouvindo. A falha sempre vai estar em nós. E o que acontece? Achamos que coisas pequenas não importam para o Senhor, mas importam. Isaías ele vai dizendo, prevaricar e o mentir contra o Senhor, né? Deixarmos de cumprir o dever que temos com Deus, né? Deixarmos de passarmos a cometer injustiça, né? Causar um dano para o nosso próximo. Então, tudo isso, irmãos, Isaías começa a dizer, começa a trazer, né, não só na vida dele, como também na vida do povo de Judá. E ele dizendo, e o retirarmos-nos do nosso Deus, né? Nunca podemos nos afastar do nosso Deus. E a palavra que vai... Então, ele traz essa palavra da condição, irmãos. Da condição em que Judá estava, né? E da situação de pecado em que ele se encontrava. E ele começa dizendo que Deus ele continua o mesmo, mas que o pecado estava causando uma reação, né? Estava afastando eles de Deus, estava trazendo todo aquele mal para a vida deles. E não é diferente de hoje. No versículo 15 ele diz assim, olha, no versículo 14 ele diz assim, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. O que é certo não podia entrar, né? O povo estava trocando o que era certo pelo que era errado,
né? O povo estava vivendo o errado como se fosse o certo, né? Certo muitas vezes para eles mesmos, mas para Deus não estava. E o Senhor, e ele diz aqui no versículo 15, sim, a verdade desfalece, né? A verdade está se acabando, não é o tempo que nós estamos vivendo. A verdade está se acabando, né? Muitas vezes aquilo que é verdade não é aceito. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos concordar com aquilo que é certo, porque nos agradamos mais daquilo que é errado. E era a condição que aquele povo estava. E sim, a verdade desfalece, quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. Além, irmãos, além de não praticarem mais a verdade, o povo do Senhor, aqueles verdadeiros, porque aqui nessa palavra, Isaías já começa a dizer daqueles que verdadeiramente tinham uma vida com o Senhor. E é a vida que nós estamos vivendo hoje, pastor Aloíde. Aquele que quer ser verdadeiro, irmão, já não é mais tão aceito. Aquele que fala a verdade já não é mais tão bem visto, né? E aqui ele vai dizendo, aquele que se arrisca, a quem se desvia do mal e arrisca-se a ser despojado. E o Senhor viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Porque o que o que Isaías estava querendo dizer aqui, que existia ainda um povo de Deus ali que estava na presença do Senhor, que tinha ali ainda um povo de Deus que estava com a vida com Deus, como existe hoje. Um povo que quer ter vida com Deus, um povo que quer viver a verdade. Um povo, irmãos, que quer ver a justiça de Deus sendo realizada. Mas assim como naquela época, né, o que era verdadeiro estava se acabando. E quem se desviava do mal, irmãos, quem queria praticar o bem, era despojado. Ó, diz que o Senhor, ele via. E o Senhor hoje, ele vê. O Senhor, irmãos, ele vê tudo, ele está atento a todas as coisas. Ele vê as atitudes que nós temos, ele vê a intenção do nosso coração, ele vê os nossos desejos, né? E diz aqui a palavra do Senhor. E o Senhor viu e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça, pastor Aloíde. Quando nós nos indignamos contra o que é errado, quando nós nos indignamos contra aquilo que é pecado, quando nós, irmãos, nos revoltamos, porque hoje o que tem trazido todo esse mal é a revolta de Deus contra o que é errado. É a revolta de Deus contra o que é mal. Deus, ele diz aqui, né? E foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Deus, ele não tem gostado da situação em que o mundo está. Deus, ele não tem gostado, não só, a palavra ela não vem só para nós hoje, mas ela vem para toda a humanidade. O Senhor tem visto que os valores hoje são investidos, que aquilo que era bom já não é mais, que aquilo que era verdadeiro já não é mais, que não há mais lugar para a verdade. E Deus, ele tem visto, ele não tem gostado, igreja, daquilo que ele tem visto. O Senhor tem olhado do céu, a palavra do Senhor nos diz que ele se inclina lá do céu para nos ver aqui na terra. E ele tem visto e ele não tem gostado daquilo que ele tem visto, né? E diz aqui a palavra do Senhor, olha que lindo, Deus, ele é maravilhoso. Ainda que Judá estava em toda essa situação de pecado, ainda que a gente olhando assim falava, meu Deus, que momento terrível. E talvez nós olhamos hoje e nós pensamos assim, meu Deus, será que Deus não está vendo? Né? Diante de tantas coisas que estão acontecendo, dentro e fora da igreja. Né? É uma realidade dentro e fora. Mas o Senhor viu tudo aquilo e aqui no versículo 16 ele diz assim, e viu que ninguém havia e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação.
Quando Deus viu que o povo estava perdido. Quando Deus viu que o pecado tinha tomado conta, pastora Loide. Quando Deus viu toda a ruína no meio do povo de Judá. E ele falou, pronto, agora não tem mais ninguém aqui na brecha. Como é que vai ser feito? Né? A palavra do Senhor vai dizendo aqui, olha. E pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Talvez nós podemos pensar assim, meu Deus, está difícil. Né? E aos nossos olhos está difícil. Né? Diante de tudo que está acontecendo na terra. Mas eu quero te dizer que para o Senhor não é difícil. Quando o Senhor viu o estado em que Judá se encontrava, quando o Senhor viu a situação do seu povo, ele disse, olha, agora não tem como ninguém fazer mais nada por esse povo. Não tinha mais o rei, não era mais o caso. O Senhor disse que ele mesmo traria a salvação e a sua própria justiça o susteve. Porque ele se vestiu de justiça como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça. Eu acho tão lindo, sabe o que o Senhor estava querendo dizer aqui, pastora Loide? Que o Senhor já tinha em mente enviar Jesus Cristo para a vida do seu povo. O povo dele que estava em pecado, o povo dele que tinha se corrompido, o povo dele que já não tinha força, o povo dele que já andava no seu próprio caminho. O Senhor falou assim, olha, agora eu vou agir na vida do meu povo. Eu vou trazer salvação para a vida do meu povo. E ali o Senhor vai falando, Isaías vai falando da vinda de Jesus, né? Ele vai falando da vinda do Senhor. E ele diz aqui, louvado seja o nome do Senhor, e tomou veste de vingança por vestidura e cobriu de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furou os seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória desde o nascente. Sabe o que o Senhor estava querendo dizer, irmãos? Que ele é aquele que traz a salvação. Que ele é aquele que traz a mudança. Que ele é aquele que traz o perdão do pecado. Não importa a situação. Porque aqui os pecados, irmãos, eram terríveis. Homens que derramavam sangue. Deus fala de mãos, Deus fala de dedos. Deus fala de palavras. Deus fala de pecados que vinham do coração, do interior do coração do homem. Mas aqui no fim o Senhor já diz, olha, eu sou o mesmo que vou trazer a salvação. Né? E Jesus, ele veio para trazer salvação ao povo de Deus. Para perdoar os nossos pecados. A palavra do Senhor vai nos dizendo que Jesus, ele veio. E ele veio para nos salvar, ele veio para nos libertar, ele veio para nos perdoar o pecado. Se nós for pouco lá na palavra do Senhor, eu olhei as referências, tinha centenas de referências de perdão de pecado. Então, irmãos, o Jesus, ele já veio. Ele já veio, ele está aqui, ele está conosco. Não importa a condição em que você esteja. No livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Vai dizendo assim, que diremos, pois, a estas coisas? Que diremos a tudo isso que está acontecendo, irmãos? Que diremos a condição, às vezes, até errada, que muitas vezes nos encontramos? Que diremos a todo o mal que nós temos visto que tem vindo sobre a face dessa terra? Romanos capítulo 8, versículo 31 diz que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aqui diz que é aquele que mesmo ao seu próprio filho, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, ele nos dará também com ele todas as coisas. Por meio do Filho de Jesus, por meio do Filho de Deus, Jesus, o Cristo, o Senhor também vai nos trazer todas as coisas. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, não sei o que você está precisando. Mas se Deus é por você, se você é servo do Senhor, se você já confessou os seus pecados, é necessário confessar o pecado, é necessário reconhecer os nossos pecados, é necessário abandonar esses pecados, porque se nós não abandonarmos o pecado, o pecado vai nos encobrir de Deus e não tem como receber a bênção de Deus. Mas se você já abandonou essa vida de pecado, se você não abandonou, você pode abandonar hoje. Você pode abandonar agora. Você pode rejeitar este mal que ainda está na tua vida. E você pode dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você pode hoje receber o perdão do Senhor. E o Senhor, Ele traz perdão para que a sua vida mude, para que a sua terra seja sarada, para que Ele possa entrar na sua casa, para que Ele produza salvação, para que Ele produza libertação, para que Ele transforme o teu filho ou a tua filha. A palavra do Senhor nos diz aqui que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou, né? Antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Você não vai dar só uma coisinha ou outra, não. O Senhor, Ele vai nos dar todas as coisas que precisarmos. Lembrei da palavra do eu sou. Ele é aquilo que a gente precisa. E Ele vai nos dar todas as coisas que nós estivermos precisando. Todo o socorro que nós estivermos necessitando, né? E diz: quem tentará acusação? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós, igreja. Quem nos separará, né, do amor de Cristo? Então, irmãos, aqui ainda diz assim, olha, que você possa, diante de todas essas coisas, você possa dizer que Deus é por ti. Que diremos a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E que você possa dizer também ao Senhor, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que nós possamos dizer, né? Por ti somos entregues à morte. Todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro. A palavra de hoje é uma palavra que traz a condição do homem que está no pecado. E o que o pecado pode produzir na vida do homem? A separação de Deus, né? Mas aqui está dizendo que quando o povo estava na situação de pecado, o Senhor veio para ele e perdoou os seus pecados. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor quer perdoar, o Senhor quer sarar e o Senhor quer nos abençoar. Amém, igreja? Essa é a palavra. Então, estamos na hora? Essa é a nossa palavra. Que diremos, pois, a estas coisas. Eu queria terminar com essa palavra, porque estão vivendo no meio de pessoas que não sabem o que fazer, não sabem como agir, não sabem para onde vai. O que você vai dizer de tudo isso que está acontecendo?
Diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Tenha certeza que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes entregou, ele por nós, entregou o seu próprio filho por você, ele também te dará todas as coisas que você precisa. Tudo aquilo que você estiver necessitando. Então, nessa tarde, eu quero convidar você que está nos ouvindo, você que está aí do outro lado, talvez pensando: a minha vida está toda errada. Não, eu estou desta forma ou daquela. O que acontece? Não importa a forma que você esteja. O Senhor enviou o seu Filho. E Jesus, ele trouxe salvação e perdão para os nossos pecados, para o teu pecado. Né? O Senhor, ele veio mudar a situação do homem, a situação da qual o homem se encontrava. Então, nessa tarde, não importa a forma que você esteja, né? Mas se você quiser hoje receber Jesus na sua vida, se você quer receber o Filho de Deus, né? Hoje a oportunidade te é dada, te é chegada de uma forma maravilhosa. O Senhor está conosco, o Senhor está aqui, o Senhor está aí. E eu quero te convidar nesse momento, né, a colocar a mão no seu coração e a repetir comigo nesse momento. Se você quer Jesus, se você quer receber o Senhor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta tarde eu te recebo como Senhor e como Salvador da minha vida. Te peço, ó Deus, perdão pelos meus pecados. Te clamo, ó Pai, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e que o Senhor traga para mim a tua salvação. Senhor Jesus, coloque em mim o teu Espírito e me faça andar nos teus caminhos, segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Eu não sei em quantas pessoas hoje essa palavra chegou ou vai chegar, mas eu tenho certeza, se você hoje recebeu essa palavra, se você recebeu Jesus, a partir de agora, a partir de hoje, o Senhor vai começar a dirigir a sua vida e o Senhor vai começar a dirigir o seu caminhar. Ele coloca em ti o Espírito Santo dele para fazer você andar na sua vontade. Amém? Que Deus possa te abençoar e que você possa ser curado e abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e sua palavra.